100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Agora 7:01. Hospitais cobram repasses de complementações da Prefeitura. A Sulgás assina contrato para a construção da Termoelétrica 2 e vai gerar 5.000 empregos em março. A ação da PRF contra a situação irregular de motoristas e veículos nesta quinta em Campos. Para Marco Aurélio Fux, agiu como censor de Toffoli ao suspender juiz de garantias. Produção de petróleo bate recorde e ultrapassa 1 bilhão de barris. Em Davos, Guedes diz que avalia imposto sobre cigarro, álcool e produtos com açúcar. Dólar comercial operou com baixa de menos 0,2%, vendido a R$ 4,16. A arroba do boi gordo segue negociada a R$ 172,50 à vista no estado do Rio. E o açúcar cristal saca 50 quilos, cotado a R$ 75,82, com alta de 0,74% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias. Mix Notícias. Em coletiva de imprensa sobre a situação dos hospitais contratualizados de Campos, na manhã de ontem, na sede da Santa Casa de Misericórdia, diretores das 4 unidades filantrópicas alertaram para o perigo e as consequências do não recebimento das verbas municipais. De acordo com os gestores, há 6 meses as unidades não recebem a complementação municipal de forma espontânea. Os valores depositados recentemente, referentes a 2 meses, foram pagos pela Prefeitura devido à decisão judicial e também pelo Estado com verba de R$2 milhões. Os gestores aguardavam que, ainda ontem, quinta-feira, a verba de R$1.200.000 proveniente do governo federal, liberada após votação do orçamento na Câmara de Vereadores, fosse depositada. Por meio de nota, a Prefeitura informou que, com a publicação do orçamento na quarta-feira, dia 22, o depósito das verbas federais ocorre ainda esta semana, dependendo dos trâmites bancários. A Prefeitura alega que o planejamento foi modificado devido ao cumprimento de decisão judicial para pagamento do 13º salário dos servidores em dezembro, janeiro e fevereiro. O diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia criticou a ausência de diálogo entre o poder público e os hospitais contratualizados, a falta de planejamento ou cronograma para o pagamento municipal e, ainda, a demora no repasse da verba federal. A gente caiu em uma situação ridícula. Usaram a desculpa de que o orçamento não tinha sido aprovado no ano passado para pagamento de recursos da área de saúde, principalmente o federal. Em Rio das Ostras, que votou o orçamento na semana passada, o repasse feito para a saúde do município foi feito em dezembro. Campos é tão diferente assim de Rio das Ostras? Não estou entendendo o que está acontecendo. São desculpas, são falácias que a população e os hospitais já estão saturados. O orçamento foi aprovado na terça-feira passada. Nós já estamos a 9 dias da aprovação do orçamento sem o repasse do governo federal, afirmou. Mix. A GNA, Gás Natural Açu, assinou contrato para a construção da segunda termoelétrica a gás natural, que vai se chamar GNA 2. As obras serão feitas pela construtora espanhola Acciona em parceria com Andrade Gutierrez. A GNA 1, com 1,3 gigawatts, já está sendo comissionada e entra em operação em janeiro de 2021. O terminal de gasificação, na verdade, é um navio FSRU que ficará permanentemente ancorado no Açu. Já está a caminho do Brasil e foi construído na Coreia, mais precisamente no estaleiro de Singapura. O navio foi batizado de BW Magna, levando em conta que na construção do GNA-1 estão sendo gerados 5.000 empregos diretos. Pode-se garantir que pelo menos outros 5.000 serão gerados a partir de março deste ano, quando serão iniciadas as obras do GNA-2. É uma grande notícia para a economia da região. Agentes da Polícia Rodoviária Federal se concentraram em 2 pontos da BR-101 em Campos na manhã de ontem, quinta-feira, dia 23, em ação contra a situação irregular de motoristas e veículos. Segundo a corporação, ações com o objetivo de reduzir o número de acidentes são rotina. Com ações educativas e de fiscalização, a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que começou no final de 2019, vai até o dia 1º de março nas estradas de todo o país. A ação é feita em parceria com o Estado
estados, municípios, ministérios e também com o Departamento Nacional de Trânsito, DENIT. No ano de 2018, a Polícia Rodoviária Federal registrou ocorrência de 183 acidentes durante a operação, um número 65% inferior em relação ao ano de 2011, quando foi lançada a primeira edição da rodovia. Os números de feridos e mortos também caíram 24,7% e 38,5%, respectivamente. Mix Notícias. O ministro Marco Aurélio Mello do STF considerou autofagia a decisão do ministro Luiz Fux de derrubar na quarta-feira a liminar do presidente da corte, Dias Toffoli. Na semana passada, Toffoli suspendeu a norma do juiz de garantias por 6 meses. Ontem, Fux derrubou a decisão e suspendeu a legislação por tempo indeterminado. Para Marco Aurélio, o colega agiu como censor do presidente. A autofagia é péssima, conduz à insegurança jurídica, ao descrédito da instituição, disse Marco Aurélio, completando: não há censor no Supremo. E acabou o ministro Fux assinando a postura de censor em relação a um ato logo do presidente do Supremo. Respeite-se um pouco mais essa cadeira, para benefício da sociedade como um todo. Essa problemática é nefasta, ruim e perniciosa. A produção total de petróleo no Brasil bateu recorde em 2019 e pela primeira vez ultrapassou a marca de 1 bilhão de barris no ano, um aumento de 7,78% em relação ao volume produzido em 2018, quando foram produzidos 944,117 bilhões de barris. No mês de dezembro de 2019, a produção de petróleo foi 3,106 milhões de barris por dia, superando em 0,52% o recorde registrado no mês anterior e em 15,44% a produção de dezembro de 2018. A produção do pré-sal em 2019 foi 633,980 milhões de barris de petróleo e 25,906 bilhões de metros cúbicos de gás natural, o que corresponde a acréscimos de, respectivamente, 21,56% e 23,27% em relação à produção de 2018. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi novamente o maior produtor de petróleo e gás natural, registrando 1,074 milhões de barris por dia de petróleo e 45 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. A produção total de gás natural em 2019 foi de 44,724 bilhões de metros cúbicos, um aumento de 9,46% em relação aos 40,857 milhões de metros cúbicos registrados em 2018. A produção de gás natural em dezembro também superou o recorde do mês anterior, registrando um aumento de 0,87%, alcançando a média de 137,8 milhões de metros cúbicos por dia. Em relação a dezembro de 2018, a variação foi de 21,19%. O melhor mix do Brasil. Mix! O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, quinta-feira, dia 23, que ainda não há uma definição para a cobrança de tributos sobre cigarros, álcool e produtos com açúcar numa eventual proposta de reforma tributária a ser apresentada pelo governo. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro disse que o sistema tributário de vários países prevê a cobrança do imposto do pecado para diminuir o consumo de cigarros, álcool e produtos com açúcar. Segundo o ministro, a proposta da reforma tributária do governo deve ser apresentada no prazo de 2 a 3 semanas. Guedes apontou que as reformas estão caminhando, mencionando o Pacto Federativo e o Pacto Mais Brasil, Menos Brasília. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia informou ontem, quinta-feira, que o governo deve propor mudanças no período de cálculos do salário mínimo. Atualmente, o valor é reajustado com a base na inflação de janeiro a dezembro do ano anterior, o que gerou necessidade de mudança no salário mínimo de 2020, com base no Índice Nacional de Preços ao Mercado. Inicialmente foi fixado um valor de R$ 1.039 para este ano, mas, com o aumento da inflação acima do esperado pela área econômica, o valor foi posteriormente elevado para R$ 1.045 a partir de fevereiro. Vamos alterar a sistemática de correção do salário mínimo. Vamos mudar sem que haja nenhuma perda para o trabalhador, declarou ele, explicando que o período utilizado como referência para a correção do salário mínimo pode ser, por exemplo, de dezembro do ano prévio até novembro do ano anterior. Mix Notícias.
A Petrobras informou ontem que vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 1,5% e 4,1% respectivamente a partir de hoje, sexta-feira. Neste mês, já é a segunda vez que a estatal corta o preço dos combustíveis. Em 14 de janeiro, a estatal diminuiu o valor da gasolina e do diesel em 3% nas refinarias. A redução no preço do combustível tem como pano de fundo a queda da cotação do petróleo no mercado internacional, destaca a agência Reuters. Os preços do petróleo caíram mais de 2% na quarta-feira, com o superávit previsto pela Agência Internacional de Energia para o mercado e preocupações com a demanda em meio ao surto do coronavírus na China, que ofuscou interrupções de produção na Líbia. O petróleo Brent encerrou a sessão de quarta em queda de 1,38 dólares ou 2,1%, fechando a 63,21 dólares por barril, enquanto o petróleo nos Estados Unidos recuou 1,64 dólares ou 2,8%, indo para 56,74 dólares o barril. Nesta quinta-feira, os preços também operaram em queda. A SEDAI começou a usar nesta manhã o carvão ativado na estação de tratamento de Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A companhia ainda não disse quando o odor e o sabor da água vão melhorar. Ontem, o governador do Rio afirmou que a situação da água fornecida pela SEDAI será resolvida dentro de, no máximo, uma semana. Segundo Paulo Canedo, professor do COP, o FRJ, o carvão ativado vai minimizar o problema na água, tal qual o leito de carvão ativado que temos nos nossos filtros residenciais que tiram o sabor da água, inclusive o sabor do cloro, que a água normalmente tem. Então, o carvão ativado tem a característica de retirar o cheiro e o sabor da água, que aqui no caso vai retirar o cheiro e o sabor da geosmina, explicou o professor. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Paulo Klein, o advogado que defendeu Fabrício Queiroz até dezembro do ano passado, deixou o caso após discordâncias com a linha de defesa de Flávio Bolsonaro. Klein vinha tendo dificuldade em conseguir avanços a favor de Queiroz no Rio de Janeiro por causa da atuação em Brasília da defesa de Flávio. Klein defendia que primeiro deveria se esgotar as possibilidades no Tribunal de Justiça do Rio, em vez de tentar soluções pelos tribunais superiores, só aumentando o desgaste de Flávio junto ao Judiciário Fluminense. O Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção em 2019 e repetiu sua pior nota no estudo elaborado pela organização Transparência Internacional, divulgado na madrugada desta quinta-feira, dia 23. O país teve o quinto recuo seguido e passou a ocupar a 76ª posição no índice de percepção da corrupção, o que representa o pior resultado desde 2012. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. A nota brasileira foi a mesma do ranking de 2018, 35 pontos, a pior pontuação da série histórica, que começou há 7 anos. A nota é a mesma de Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Macedônia e Mongólia. Mix Notícias. A milícia está influenciando e mascarando os índices de criminalidade em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A informação é do Ministério Público Estadual, um dia após o Instituto de Segurança Pública divulgar que diversos crimes que tiveram uma queda brusca na região. Investigações em curso no MP e na Polícia Civil tentam identificar esses criminosos. Quem mora na região tem que viver sob o domínio desses bandidos que não têm permitido nenhum delito na região sob pena de morte. Eles intimidam mesmo, cometem crimes como extorsão e mortes e ainda proíbe os moradores de divulgar ou recorrer à polícia, diz um outro morador que se diz sentir ameaçado com a presença da milícia na região onde mora. Postes de iluminação em pontos distintos de Campos estão com estruturas danificadas e assustam pedestres e comerciantes aqui na cidade. Na Avenida Alberto Torre, próximo à linha férrea, um morador apontou a precariedade de um poste de iluminação já denunciado por nossa equipe de reportagem há cerca de 4 meses. Na Rua Formosa, próximo à 4ª Policlínica do Corpo de Bombeiros, um comerciante também denunciou mais um poste que apresenta estrutura comprometida. Além desses outros postes, como no Alphaville, na Benedito Queiroz, que também corre o risco de cair. Outros postes na ciclovia estão corroídos e também prestes a cair, conforme nossa equipe tem apurado. A Prefeitura de Campos informou que a Superintendência de Iluminação Pública enviará uma equipe aos locais indicados para avaliação e identificação da concessionária responsável, no caso a Enel, pelo poste para a devida notificação. Porém, os postes de sua responsabilidade precisam de reparos urgentes, além das lâmpadas que ou ficam acesas todos os dias ou não funcionam.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Na tarde de ontem, as chuvas chegaram à região, deixando as defesas civis dos municípios em alerta. Moradores de Itaperuna informaram que a queda de uma barreira e bolsões de água na pista interditaram no fim da tarde a BR-356 no trecho que liga o município a Italva, o que foi confirmado pela Defesa Civil Estadual. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe passou pela rodovia por volta das 19 horas e não havia nenhuma retenção na pista. De acordo com o Instituto Estadual de Ambiente, choveu 26 milímetros nesta tarde em Itaperuna e ruas do município alagaram. Reclamações enviadas para o nosso WhatsApp 997971007 cobra da empresa Águas do Paraíba um vazamento na esquina da rua Riachuelo com 7 de setembro desde quarta-feira e os mesmos moradores reclamam de um buraco enorme na Riachuelo antes de um posto que está causando transtornos aos motoristas e também aos ciclistas que têm que desviar. Nada foi feito até agora. Mix Notícias. O vice-presidente Hamilton Mourão, no exercício da presidência, assinou ontem, quinta-feira, um decreto com regras sobre a contratação de militares da reserva para atuar em órgãos federais, informou a assessoria do Palácio do Planalto. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para reforçar o atendimento nas agências do INSS e reduzir a demora na concessão de benefícios pelo órgão. A proposta enfrenta a oposição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e o subprocurador Lucas Furtado pediu que o TCU suspenda a contratação e apontou reserva de mercado para os militares inativos. Ao meu ver, não pode haver o direcionamento da contratação para os militares da reserva, pois nesse caso é nítida a reserva de mercado que o governo federal está promovendo para remediar o impasse das filas de processos pendentes de análise, afirmou. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem, quinta-feira, que autorizou o Brasil a aderir ao acordo de compras governamentais da Organização Mundial do Comércio. A decisão foi anunciada nesta semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Em suas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a adesão garantirá que as licitações sejam mais transparentes e com ampla concorrência internacional. O tratado facilita o acesso de empresas estrangeiras às compras governamentais brasileiras e abre um mercado de 1,7 trilhões de dólares por ano para companhias nacionais. O pacto é assinado por 48 membros da OMC que se comprometem a um processo de abertura mútua do mercado de compras públicas, com compromisso de transparência e não discriminação. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O número de ações contra o governo por conta dos problemas no Enem aumentou muito em apenas um dia. Até a noite de quarta eram apenas 4 ações, mas na tarde desta quinta-feira, ontem, já chega a 17 processos. No total, as ações estão distribuídas em 10 unidades da Federação: Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Tocantins. Nas novas ações que chegaram ontem, quinta-feira, a maioria também se tratava de pedido de revisão da nota do exame ou de nova correção da prova. O MPF, o Ministério Público Federal, recomendou ao governo Jair Bolsonaro a suspensão do SISU. O pedido foi motivado pelos erros nas notas do Enem 2019. O MPF requereu ao MEC e ao INEP o adiamento de todo o cronograma até que seja realizada nova conferência dos gabaritos de todos os candidatos. O órgão diz querer garantir a idoneidade do exame. Procuradorias da República receberam uma enxurrada de representações de participantes que contestam o Enem. Segundo a Procuradoria-Geral da República, são 250 queixas formais sobre a nota em todo o país. A reportagem apurou denúncias em ao menos 5 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Ceará. A movimentação colocou em alerta o Ministério comandado por Van Traub e o INEP, responsável pela aplicação da prova. Mix Notícias. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, escolheu a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, para coordenar a Lava Jato em Brasília. A nomeação ocorre logo após o subprocurador José Adonis Calou de Araújo Sá ter pedido o boné por discordâncias com o chefe, como revelou o repórter Aguirre Talento. Experiente, Lindora Araújo já ocupava o posto de secretária da função penal originária no STJ. O grupo de trabalho da PGR ganha ainda mais 2 reforços. Passam a integrá-lo os procuradores Raquel Branquinho, que era o braço direito de Raquel Dodge ao longo do biênio em que ela comandou o Ministério Público, e Vladimir Aras, secretário de Cooperação Internacional durante a gestão de Rodrigo Janot.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesta quinta-feira sobre a possibilidade do Ministério da Segurança Pública ser recriado. E se isso ocorrer, segundo ele, o ministro Sérgio Moro permanecerá à frente da pasta da Justiça e perderá a sua principal bandeira até aqui, a queda nas taxas de homicídios, tendência iniciada ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer. Se for criado, aí ele fica na Justiça. É o que era inicialmente, tanto é que, quando foi convidado, não existia ainda essa modulação de fundir com o Ministério da Segurança, afirmou Bolsonaro. A declaração foi feita um dia depois do presidente ter dito em um encontro com secretários de Segurança Pública que vai estudar reformular a estrutura ministerial. Você ouviu Mix Notícias.